o papel da igreja aqui nessa terra, porém também ela tem uma natureza organizacional. Assim como uma instituição, como uma empresa, como um determinado organismo, a igreja ela precisa ter determinadas organizações para que o culto ele se promova de uma forma inteligente, buscando a adoração de Deus e também elevar o nível de consciência da noiva de Cristo a respeito do caráter de Deus, a respeito de quem é Deus, através da sua palavra. Então, dando início hoje à aula, meus irmãos, penúltima aula desse trimestre, edição de número 12, como os irmãos acabaram de ler, tanto o texto áudio quanto também a leitura bíblica em classe, eu vou pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, que nós iremos discorrer aqui ao longo desta aula, e ao final, ou ao longo da aula, se algum irmão tiver dúvida a respeito dos temas que serão tratados aqui, alguma dúvida, podem ficar bem à vontade para estarem perguntando. Dando isso, vou pedir a algum aluno para ler a parte da introdução. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus e suas ordenanças. O outro lado é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente missão pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Obrigado, irmão. Vamos lá. Meus irmãos, eu gosto sempre de, na introdução, contextualizar tanto a respeito do textual quanto também a leitura bíblica em classe, porque é algo muito importante para nós termos ciência e adentrarmos mais a fundo sobre o que estava passando na mente de Paulo quando ele vai escrever a carta pastoral para Tito. Nós sabemos que Paulo ele escreveu cerca de 13 cartas ali, 13 cartas do Novo Testamento, 14 se nós formos considerar a carta aos Hebreus, sendo boa parte delas voltadas para igrejas e para povos, e 3 cartas voltadas para pastores, tanto a primeira e a segunda carta para Timóteo e a primeira carta a Tito. A carta na qual nós acabamos de ler, que possui 13 capítulos apenas, quando nós vamos falar de assuntos voltados para a organização da igreja, nós não podemos excluir essa carta, porque Paulo ele vai direcionar Tito para uma obra que ele vai fazer ali na ilha de Creta, que era uma ilha muito populosa ali na Grécia Antiga, e essa ilha, por si só, ela era composta tanto por judeus que se espalharam logo após a diáspora que estavam acontecendo ali em Israel, em Jerusalém, do lado ocidental do nosso mundo, e também por pessoas que eram nativas ali daquela região. E o grande desafio que tinha ali naquele público era o seguinte: era uma ilha muito populosa, então iria causar um impacto muito grande quando Paulo ele decidiu uma determinada carta para Tito, ordenando Tito a cumprir um chamado que era separar presbíteros, organizar a igreja no meio de um ambiente totalmente corrupto. Corrupto por qual sentido? No capítulo 2, quando Paulo ele vai falar a respeito do ensino da sã doutrina, ele vai destacar alguns assuntos importantes para a vida cristã, que todas as pessoas, sejam mulheres, sejam jovens, homens, deveriam ter para seguir uma vida de princípio, uma vida voltada para dar um bom testemunho a respeito do cristianismo. Então, Paulo ele levanta Tito, que foi um grego convertido em uma das viagens missionárias de Paulo, e também foi bispo ali na ilha de Creta, para pregar o evangelho, para organizar a igreja através de presbíteros, através de pastores. E no capítulo 1 ele vai discorrer, primeiro, do versículo 1 ao 4, onde ele vai trazer uma saudação. Por que Paulo ele sempre traz essa saudação? É uma estrutura gramatical bem simples, tanto ali em 1 e 2 Coríntios, em Romanos, em Efésios, em Gálatas. Paulo ele vai se apresentar como servo de Cristo, para o quê? Para trazer autoridade ao seu chamado apostólico. Porque Paulo ele tinha um grande inimigo naquela
judeus, e os judeus desciam além de Paulo, falavam muito mal dele, criticavam o ministério dele. Então Paulo, em cada primeiro capítulo da carta que ele vai escrever, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, no qual foi chamado ministério da vontade de Deus, e assim sucessivamente. Então ele vai trazer essa introdução falando quem é ele e referindo-se a Tito como um filho na fé. Ou seja, nós conseguimos entender, tanto em Timóteo quanto em Tito, que Paulo ele teve um relacionamento tão profundo com esses dois pastores, que ele considerava esses dois pastores como filhos na fé, porque eles aprenderam muito ali ao lado de Paulo, e logo após terem aprendido, eles foram chamados, foram vocacionados para o chamado ministerial. Dito isso, nós conseguimos ver do capítulo 1 ao 4 a saudação, e do versículo 1 ao 4 a saudação, e do versículo 5 ao versículo 9, ele traz consigo as características de como um presbítero ele deveria ser. Presbítero, que na Bíblia, meus irmãos, quando Paulo ele vai tratar sobre o presbitério, tanto presbítero quanto pastor é a mesma pessoa, é a mesma vocação, é o mesmo chamado, só que em determinadas passagens Paulo ele vai sempre usar muito mais a palavra presbítero do que a palavra pastor. E aí ele vai trazer consigo as características de um presbítero, de um homem vocacionado. E como que ele deveria ser? No versículo 6, ele precisava ser irrepreensível, ele precisava ser marido de uma mulher, tendo filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ou seja, ele precisava ter uma família, que essa família dele precisava dar um bom testemunho perante a sociedade. E além disso, ele falava que buscava ao bispo ou ao presbítero, em algumas traduções vai estar tanto bispo ou presbítero, e falava que são as características: ele não podia ser soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, enfim, todas essas características que são destacadas. Só que o grande desafio aqui nessa época era o seguinte: a população ali de Creta, eles tinham um costume, eles tinham uma visão da sociedade, que eles eram pessoas muito fraudulentas, pessoas muito mentirosas, pessoas glutões que comiam demais e além disso eram preguiçosos. Essa era a visão que a sociedade de Creta tinha naquela época, lá na Grécia Antiga. Então o grande desafio aqui de Tito, e por que Paulo vai escrever? Porque a igreja em Creta estava sendo contaminada por esses costumes da sociedade. Então perceba que o grande desafio de Paulo, de Tito, não vai ser simplesmente encontrar um presbítero, um pastor, mas vai ser encontrar um presbítero e pastor no meio de uma sociedade totalmente corruptiva, no meio de uma sociedade que tinha todo um desvio de caráter, que eram mentirosos, que eram soberbos, que não tinham a ética, não tinha a moral muito bem estabelecida. Então esse era o grande desafio que Paulo estava ordenando Tito para que ele obedecesse. E não era qualquer pastor, qualquer pessoa chamada que iria conseguir obedecer aquele chamado, mas sim uma pessoa que estava acompanhada de um homem de Deus, que era Paulo, que foi levantado servo de Jesus Cristo, que passou durante muito tempo aprendendo a respeito do caráter de Deus, onde o próprio Jesus Cristo se revelou a ele. Então não era qualquer pessoa que poderia ensinar e que poderia cumprir com esse chamado vocacional. Então, e ao longo da carta, nós temos temas que são tratados como organização de igreja, que é o tema que será tratado aqui nessa manhã, questões voltadas para a doutrina sobre o modo com que o cristão ele deve se comportar. Em organização de igreja, do capítulo 1, do versículo 5 ao 9, combate às heresias, do versículo 10 ao 16, ensino da sã doutrina, que é tratado no capítulo 2, do versículo 1, depois do versículo 11 ao 15, e depois do capítulo 3, do versículo 4 ao 8, e instruções para diferentes grupos que Paulo ele vai falar. No capítulo 2, do versículo 2 ao 10, e no capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Então, são esses assuntos que são discorridos por um homem levantado por Deus, que aprendeu juntamente com Paulo e que estava com uma missão extremamente complexa de pregar o Evangelho, de estruturar a igreja no meio de um ambiente hostil. E não é de diferente forma que acontece
acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje é muito comum nós vemos várias igrejas sendo instituídas e o povo, o pastor, os pastores, as pessoas que estão à frente dessa obra têm dificuldades em encontrar bons homens, bons cristãos, verdadeiros, genuínos, para estarem à frente da obra de Cristo. Esse é um desafio que ocorre desde lá dos primórdios, desde a fundação da igreja, quando começa lá em Atos no capítulo 2, e indo adiante até os dias atuais. Então, esse é um desafio que todo pastor, que todo dirigente, que todo líder de igreja, ele possui até mesmo nos dias atuais. Por isso que nós precisamos sempre orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, porque não é um trabalho fácil a ser executado. Então, contextualizando mais a respeito dos assuntos que serão tratados, vamos iniciar no tópico primeiro, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico primeiro, Tito, versículo 4. O aluno pode ler à vontade. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho desta região, pois ele afirma, deliberei invernar ali, e não aqui, como as epístolas a Timóteo, a de Tito, traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, uma em 2 Timóteo. E na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, meus irmãos, quando se trata da localização específica de Paulo, quando ele vai escrever para Tito, ela não traz consigo uma localização direta. Fala, Paulo está escrevendo em tal lugar. Ela não dá esses dados. Mas de acordo com a história da igreja, de acordo com os documentos, tanto internos quanto os documentos tradicionais que nós temos, nós conseguimos entender que Paulo, no momento em que ele estava escrevendo essa carta, ele estava em Nicópolis, na Grécia. Qual é a importância de nós sabermos isso na questão histórica? Nicópolis era a capital da Grécia, era uma das cidades mais populosas e era o centro da Grécia antiga. Então, como uma pessoa queria se comunicar diretamente, ter fácil acesso ao comércio, à comunicação, a estabelecer os negócios, grande parte dessas pessoas olhavam para Nicópolis, porque era um ponto de encontro muito famoso ali, seja para encontros, seja também para conversas, para diálogos, para pregações, e também era um ponto comercial muito importante para os comerciantes da época. Então, levando em consideração isso, levando em consideração a inteligência que Paulo tinha para escrever as suas cartas, mandar elas, enviar essas cartas para os principais destinatários que ele vai escrever, nós podemos chegar à conclusão de que Paulo ele estava escrevendo em Nicópolis. Por quê? Ele precisava de uma comunicação direta com Tito, então ele precisava de facilidade para enviar a carta que ele enviou, e também, de acordo com os estudos, Nicópolis, que era uma importante província na Acaia, que foi ali tomada pelo Império Romano, permitia também que Paulo ele se encontrasse constantemente ali com Tito, para saber o que estava acontecendo ali na igreja, para saber se ele precisava de alguma orientação, de algum conselho. Então, era muito importante para Paulo estar ali naquela época, para ele escrever, para argumentar, para conversar, tanto com Tito, quanto também com os demais líderes ali da igreja local. E além disso, a tradição afirma que Paulo ele escreveu essa carta no período de liberdade que ele estava, quando ele estava preso em Roma. Ou seja, no período ali que Paulo ele escreve essa carta, ele tinha ganhado a liberdade para estar ali enviando, enfim, para estar
está vivendo, e aí nós conseguimos ver que Paulo ele se dedicava inteiramente para propagar o Evangelho de Deus, mesmo nos momentos mais tranquilos, mesmo nos momentos mais calmos, entre aspas, que ele estava fora da prisão. E um detalhe importante que o autor ele vai destacar aqui é o seguinte fato: Tito, de fato, ele não aparece lá em Atos dos Apóstolos, que é muito comum nós vemos em Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico da Bíblia que conta ali a narrativa da criação do início da igreja, em Atos no capítulo 2, falando sobre a descida do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, as mais de 5.000 almas que foram convertidas pela pregação de Pedro, e demais assuntos voltados para milagres, para sinais, para manifestação de dons, enfim. Então é muito comum neste livro histórico nós encontrarmos determinadas missões de Paulo a respeito de outras pessoas, porém nós não encontramos a respeito de Tito. Porém, em contrapartida, como o autor vai falar, nós vemos a palavra Paulo se referir a Tito 9 vezes em 2 Coríntios. A primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo ele vai orientar a igreja de Corinto a respeito também da organização, de uma boa doutrina, de uma boa conduta cristã, ele vai se referir a Tito, porque é muito importante também nós levarmos em consideração a primeira e a segunda carta aos Coríntios, porque a igreja de Corinto ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo, como fundador, ele plantou aquela igreja e criou, que era uma das funções dos apóstolos naquela época, que era constituir igrejas, e depois ele deixou aquela igreja sob a liderança do pastor Apolo e também do irmão Cefas. Então, ele deixou aquela igreja sob a liderança daqueles pastores. Porém, aquela igreja, logo depois, ela foi se distanciando de uma boa doutrina. Por quê? Paulo ele estava afastado e a cidade de Corinto, meus irmãos, era uma cidade que, da mesma forma que a ilha de Creta, era uma cidade que tinha uma cultura muito pagã. Então, era muito fácil também para os irmãos, para a igreja ser influenciado, e aqui vai até um ponto de atenção. Grande parte dos problemas que aconteceram com as igrejas que Paulo vai escrever se deu ao fato da igreja deixar ser influenciada ao invés de influenciar na sociedade que estava presente. Então Paulo ele vai escrever a carta de 1 e 2 Coríntios para tratar sobre os assuntos como esse, sobre assuntos morais, como por exemplo, o pai e o filho que estavam dividindo uma mesma mulher dentro da casa, questões voltadas para a organização dos cultos, que tinha muitos irmãos que estavam falando em línguas estranhas, que nós conhecemos, que é muito comum no ambiente pentecostal, só que estava tendo uma bagunça tão generalizada que Paulo ele vai escrever sobre as línguas estranhas, falando, se for falar em línguas estranhas, que somente um fale, e acompanhado deste um que está falando, tenha um outro também com dom de interpretação para discernir e interpretar para a igreja o que aquele que está falando em línguas estranhas está falando. Então, são assuntos que Paulo vai tratar 1 e 2 Coríntios, a carta aos Romanos, que é o principal tratado teológico que Paulo vai escrever, que é uma carta bem extensa, com cerca de 7.700 palavras, o que é ao contrário de outras cartas que Paulo vai escrever, que possui uma média de 1.100. Então, Paulo, ele traz consigo uma extensão muito grande de assuntos voltados para a organização da igreja, como aqui na carta ao Tito. Então é importante nós termos entendimento sobre isso, na questão histórica, para nós trazermos para os dias atuais e fazermos uma comparação. Se de fato no ambiente cristão que nós estamos inseridos hoje, nós possuímos igrejas genuínas que possuem uma organização base fundamentada na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, nosso Deus, ele não é um Deus de bagunça, ele não é um Deus de desorganização, mas ele é um Deus de princípio, é um Deus de organização e é um Deus que prioriza muito a ordem em todas as coisas que ele vai fazer. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse no capítulo 22, nós vemos que Deus ele é um Deus de ordem. Adoramos, Senhor Jesus. Glória a Deus. Dito isso, vamos para o subtópico 2. Os irmãos entenderam bem esse tópico primeiro? Sim. Amém, aleluia. Vamos para o tópico 2 então. O pastor de Creta, verso 5. Posso pedir algum irmão para ler? Jonathan, pode ler para nós? Foi constituído pastor da ilha
político nesse político literário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua quarta viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, um local chamado Bosforo, em Atos 7:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Amém. Vamos lá. Então aqui vai entrar muito na questão histórica também, pegando esse primeiro início, pastor de Creta. Constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em ordem as coisas que restam. Isso aqui que Paulo ele vai falar, preste muita atenção na questão restam, na palavra restam, que está no versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem, em boa ordem, as coisas que ainda restam. Por que Paulo ele vai falar sobre isso? Igual eu falei anteriormente, a ilha de Creta é uma ilha deturpada intelectualmente, moralmente e religiosamente falando. Ou seja, em todos os sentidos voltados para a ética e moral cristã, no que se refere a uma boa conduta, a um bom comportamento, a um bom testemunho, Creta já tinha se deturpado. Por isso que Paulo ele vai falar, quando ele fala a palavra resta, ele está se referindo da seguinte forma: Tito, eu te coloquei nessa cidade, te instituí por lá, te dei a ordem para pastorear a igreja de lá, porque é uma cidade que está completamente destruída na questão de ética e moral. É uma cidade onde as pessoas estão corrompidas em suas mentes, dando um mau testemunho, dando um mau comportamento para a sociedade, tanto a igreja que está presente aí, os cristãos que estão presentes aí. Então eu estou te levantando para uma difícil missão. E Paulo, ele nem é tão longo ao escrever essa carta pastoral a Tito. Então ele vai, capítulo 1, vai trazer saudações, depois ele vai trazer o porquê que Tito foi levantado, que ele colocou o Tito lá. Depois ele vai ensinar, vai falar sobre a ética cristã, sobre a conduta cristã, falando no capítulo 2 sobre de qual modo as mulheres, os jovens, as pessoas, os homens deveriam se comportar. E aqui no capítulo 2, embora não esteja explícito totalmente, Paulo falando de uma cidade deturpada, o que ele vai falar? Tu, porém, fala as coisas que convêm à sua doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres de coisas boas, para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadoras de casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E logo após ele vai discorrer sobre os jovens, sobre a conduta que Tito ele tinha que ter. Então, se Paulo ele está falando, isso aqui é uma regra de hermenêutica muito básica e simples para nós entendermos e aplicarmos nessa aula. Se Paulo está falando para ensinar as mulheres mais velhas a serem sóbrias, a darem um bom testemunho, a serem castas, a serem pessoas de integridade e fidelidade à palavra de Deus, se ele está pedindo para ti ensinar aquilo, logo nós podemos chegar à conclusão de que aquela igreja não estava tendo esse comportamento. Então, no capítulo 2, nós conseguimos ter um entendimento mais aprofundado do porquê que essa sociedade estava corrompida, trazendo consigo uma comparação, que é uma antítese aqui, apresentando, pedindo para elas serem umas pessoas boas. Logo, se eu falo para uma pessoa, para ela ser boa, para ela não roubar, para ela não matar, para ela não se prostituir, etc., logo eu estou falando com base no conhecimento que eu tenho, que aquela pessoa não faz nada daquilo, que aquela pessoa dá um mau testemunho. Então, nesse contexto aqui, nós podemos chegar nessa conclusão, de que a igreja, o público da ilha de Creta, estava totalmente corrompido. Então, por isso que Paulo, e tanto no ambiente que nós vivemos hoje, meus irmãos, não se difere muito daquela época. Hoje nós vivemos num ambiente o quê? Corrompido pelo pecado, corrompido pelas coisas deste mundo. Pessoas, influenciadores, pessoas que usam a internet, que usam os meios digitais para falarem que são cristãos, que temem a Jesus, só que no dia seguinte a gente vê a pessoa está postando uma foto totalmente indecente e sensual, ou caindo também em falácias, em fofoca, em polêmicas que acontecem hoje
Infelizmente, nós encontramos isso no ambiente cristão. Então, a igreja de Cristo, os cristãos genuínos, Paulo está falando para Tito: Tito, dê um bom exemplo, seja um cristão genuíno, seja um cristão firme. Eu estou te levantando para uma missão complexa, para uma missão árdua. E da mesma forma, Deus ele se comunica conosco nos dias de hoje. Ele está falando que ele levantou uma igreja para impactar essa geração, uma igreja para influenciar a sociedade ao invés de ser influenciado, que era o caso que acontecia com a igreja antigamente, aconteceu ao longo da história. Mas os verdadeiros cristãos, as pessoas genuínas, as pessoas que têm de fato as marcas da cruz cravadas no coração, são pessoas que servem a Deus e fazem a vontade do soberano Criador. Então, nós conseguimos? Professor, vou fazer uma observação aqui. É muito importante essas informações históricas, né, sobre as cidades que o apóstolo Paulo colocou obreiros, né, mais precisamente aqui sobre a ilha de Creta. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse aqui, nós estudamos sobre as 7 cartas. Aí, quando você estuda a chamada história por detrás da história, o contexto histórico, você consegue ter uma noção de o porquê daquelas palavras de Cristo, o porquê dessas palavras do apóstolo Paulo. Ou seja, o contexto da cidade era um contexto hostil à fé daqueles cristãos ali de Creta. Alguns foram influenciados ou estavam sendo sujeitos a serem influenciados. Às vezes a gente cai no erro de comentar que hoje está mais fácil servir a Deus do que em outrora. Ou as igrejas de hoje têm problemas e as igrejas que o apóstolo Paulo pastoreou não tinham problema. E a gente observa que não é assim. Desde sempre, desde que a igreja é igreja, sempre existiam problemas dentro da igreja, porque afinal de contas eles estavam vivendo no meio de uma sociedade pagã contrária à santidade cristã. Então essas informações aí, por detrás do contexto bíblico, nos ajudam a entender e também imaginar a tarefa difícil, já vou concluir, a tarefa difícil que foi passada para Creta, para Tito. Uma coisa que me chamou a atenção aí, professor, é que Tito passou um período, não sei quanto tempo, mas passou, eu imagino, um período bom, ao lado do apóstolo Paulo. Tem várias referências, como foi citado aí. Tito foi chamado, foi separado, foi preparado, aprendeu aos pés do apóstolo Paulo, passou um período ao lado do apóstolo Paulo, sendo preparado por Paulo. Depois ele recebeu essa missão. Não foi uma missão simples, não foi uma missão de fazer novos convertidos, foi uma missão de fazer obreiros, separar obreiros, observar quem realmente estava sendo chamado, quem realmente era qualificado. E a gente sabe que infelizmente muitos irmãos nossos têm chamadas, transparadas no Brasil e pelo mundo, têm chamadas, mas não querem passar por esse processo que o Tito passou, o processo de preparação ao lado de outros, ao lado de pastores, de pessoas que já passam por aquele caminho que ele passou. Pode continuar. Exatamente. Então isso que o pastor falou é um assunto até para somar na lição de hoje, que é toda essa questão. O que eu vejo também ao longo da história da igreja é que naquela época o comportamento ele ficava muito escancarado. Ou seja, você conseguia ver quem era cristão, quem era um servo de Deus genuíno através do comportamento, a pessoa se arrependia e tudo mais. Porém, hoje, o que eu vejo em muitas igrejas, principalmente por isso ter se espalhado em escala global, é a questão de muitos irmãos, e também de falsos mestres e pastores que pregam heresias estarem infiltrados. Ou seja, hoje a missão é ainda mais complexa, porque antigamente as heresias, os irmãos viram nesse trimestre, as heresias elas ficavam de forma escancarada, sendo comunicadas ao público. Como, por exemplo, o docetismo, que negava que Jesus Cristo ele era o Filho de Deus e colocava Jesus Cristo como uma criatura superior à humanidade, porém inferior a Deus. Isso
de uma forma muito escancarada. Porém, nos dias de hoje, isso se infiltrou. São irmãos que vai de pouco ali, pastores, lobos, falsos pastores e lobos que vão se intrometendo, vão adentrando no rebanho da igreja e vão lançando essas sementes de perdição, essas sementes de condenação. Então, hoje a tarefa é ainda mais complexa, ao meu ver, de acordo com o passar dos anos, que essas heresias foram se infiltrando no ambiente cristão. Muito bom colocar no ponto, pastor. Irmãos, eu esqueci de dar um detalhe. Eu sou casado, eu não consegui trazer a minha esposa hoje, porque ela estava, hoje caiu justamente no dia da escala dela, infelizmente. Então ela não conseguiu. Começou hoje, vai hoje e amanhã ali na empresa que ela trabalha, então ela não conseguiu vir comigo. Geralmente ela sempre vem nos trabalhos, porém hoje, infelizmente, ela não pôde estar comigo. Então, continuando o assunto, no versículo 5, Paulo, esse ponto, essa questão de Paulo, ele falar de colocar em boa ordem as coisas que restam, ele fala justamente sobre isso. Ele fala, cara, Tito, restaura, tenta encontrar bons obreiros, bons ministros para a obra de Deus, porque nessa sociedade está totalmente encarecida. Prosseguindo aqui no tópico 3, que é sobre a cidade, sobre a ilha de Creta. Eu vou ler aqui para conseguir. Vamos pedir alguma para ler? Pode ir. Tópico 3. Kézia. Olha aí, irmã Kézia. Irmã Letícia, nos ajuda aí no tópico 3. Creta. O terceiro sangue. O subtópico 3, perdão. Sim, acho que não fez isso. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta a seu império, unindo-se a Cirene no norte da África, nos peitos da Líbia, com uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desejo natural, que era características dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Amém. Aleluia. Vamos lá. Irmãos, o Império Romano ele foi constituído no ano 27 antes de Cristo. E ele prosseguiu no ano 27 a.C. e ele prosseguiu até o ano 427 a.C. e ele prosseguiu até o ano 476 depois de Cristo. Ou seja, foi um império que ele começou de uma determinada forma forte, porém pequeno, e com o passar do tempo ele foi tomando conta ali da Ásia, da Europa, das outras regiões ali, sendo reconhecido como o império mais forte, mais poderoso na época em que ele estava de pé. E quando o Império Romano ele anexou a ilha de Creta ao seu império, o que ele fez? Ele invadiu, que era um costume muito comum, era um costume de um império quando ele invadia uma determinada cidade. Quando o Império Babilônico invadiu o reino sul de Israel, levando consigo Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, o que o império ele costumava fazer? Ele destruía aquela cidade ou aquele reino de três formas. Primeiro, ele destruía de uma forma intelectual, ensinando para aqueles povos que não morreram e foram levados cativos a sua cultura. Segundo, ele mudava a língua também daqueles povos, que era o caso que aconteceu com a tribo de Judá, lá em Daniel no capítulo 1, quando Nabucodonosor foi levar Daniel e os demais jovens de Judá cativos para a Babilônia. Eles tentavam mudar a língua daqueles povos, e terceiro, mudava também a alimentação, os costumes daquele povo. Então nós vimos lá em Daniel no capítulo 1, tudo isso o rei Nabucodonosor tentando fazer com os demais jovens, com exceção da questão da alimentação. Deus ele tocou no coração do servo lá,
do mordomo de Nabucodonosor para preservar a alimentação judaica, que era algo muito importante para os judeus até nos dias de hoje. Então nós vimos que Deus preservou Israel, preservou Judá antigamente, da mesma forma está acontecendo aqui, só que em contrapartida, por outro lado, a ilha de Creta ela foi totalmente dominada pelo Império Romano, tendo ali cidadãos, tanto judeus que vieram da diáspora, enfim, da dispersão dos judeus que aconteceu ao longo da história, quanto também pessoas que eram nativas ali naquela região. Ou seja, era uma região que tinha uma cultura muito mista, tanto dos judeus que buscavam adorar a Deus, só que infelizmente muitos desses judeus foram influenciados pela cultura da época e logo se desviaram, quanto também por pessoas que tinham origem da Grécia Antiga, que eram os famosos gregos que nós conhecemos, que até hoje é conhecido como a sociedade mais inteligente que povoou aqui nessa terra. Então nós vimos que o Império Romano ele fez justamente isso no ano 67 a.C., bem praticamente ali no começo do Império. E aqui, logo após o até que ele fez, sobre a situação espiritual de Creta, que, como eu falei, era uma situação bem destruída, bem avassaladora naquela época, que era um povo que tinha todos os seus valores deturpados, conforme no capítulo 2. E também falava a respeito também do comportamento que aquele povo tinha. Logo abaixo, o autor vai falar também, e Paulo ele vai se referir aos problemas que haviam ali entre os judaizantes rebeldes, os mercenários e provocadores de divisão. Por que é importante nós nos atentarmos a isso? O grande inimigo do apóstolo Paulo, nós falamos de pessoas, eram os judeus que tinham por nome, que tinham um grupo de judeus que eram chamados de judeus judaizantes. O que eram os judaizantes, esse grupo de judeus? Era um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que de fato receberam Jesus como Messias, porém para eles era necessário ainda com que os cristãos, tanto os judeus quanto os gentios que vieram de outras culturas, seguissem a lei mosaica, que era a lei instituída por Moisés, ou seja, as obras da lei. Então Paulo, em especial na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai combater muito a fundo esse grupo. Nós sabemos que a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas são as principais obras escritas pelo apóstolo Paulo, e em Gálatas ele vai tratar justamente sobre isso, que era combater os judeus que estavam falando: olha, Jesus veio nessa terra, de fato o cristianismo foi instituído, mas ainda é necessário que vocês cumpram as festas, venham, participem das festas, sacrifiquem ovelhas para a expiação do pecado, façam todos esses rituais para que assim vocês possam ser salvos. Ou seja, eles pregavam muito a respeito da salvação através das obras da lei. Então Paulo, ao longo de todas as cartas que ele vai escrever, ele vai afirmar veementemente, como por exemplo lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 7, que diz que todavia o justo viverá pela fé. E também vai falar sobre que somente pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o ser humano ele é salvo sem a necessidade das obras da lei. Perdão. Obrigado, desculpa. Então, eu sabia que uma hora eu ia derrubar o somente astral. Então, ele vai combater justamente esse grupo aqui de cristãos e também dos mercenários e provocadores de divisão que existiam ali naquela época, tentando impedir o avanço da igreja de Jesus ali na ilha de Creta. Então nós vemos que existem desafios tanto para Paulo, quando ele é levantado como apóstolo. Paulo ele é negado ali também em Jerusalém, quando Paulo ele foi levantado como apóstolo de Jesus Cristo. Ele pensava que ele iria ser o mais perfeito de todos. Ele tinha uma visão a si mesmo, por quê? Na visão de Paulo, bom, eu estudei nas melhores escolas judaicas da época, em Jerusalém. Eu estudei e aprendi aos pés de Gamaliel. Eu aprendi nas melhores escolas, nas melhores universidades, trazendo para o dia de hoje. Então, eu seria uma pessoa muito influente, mais influente do que os apóstolos. Era essa a visão que Paulo tinha. Só que quando Paulo ele chegou em Jerusalém para pregar, ele nem passou pela porta, ele nem foi recebido. E logo após isso, Paulo ele é retirado do seu ministério,
retirado ali de Jerusalém, e ao longo ali de, se eu não me engano, 14 anos, ele aprendeu a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo. E aí, ao longo da Bíblia, nós vemos que, no determinado momento em que Paulo ele estava aprendendo, estava estudando sobre o Evangelho, sobre quem é Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo se revelou a ele, ensinando sobre a doutrina, sobre a salvação, sobre toda a história que ele viveu aqui nessa terra, ao longo do seu ministério. Então, finalizando esse tópico primeiro aqui, nós podemos chegar à conclusão de que o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar da organização da igreja, da organização do rebanho de Cristo. Isso é o assunto que nós podemos ver no tópico primeiro. Iniciando o tópico 2, que vai falar sobre a institucionalidade bíblica da igreja, eu queria saber se algum irmão tem alguma dúvida a respeito do tópico primeiro que nós trabalhamos. Todos entenderam? Entendeu? Amém. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Então, vamos dar prosseguimento aqui. A institucionalidade bíblica da igreja. Tópico primeiro, subtópico primeiro, a instrução paulina. Eu vou ler porque o nosso tempo está corrido. Vamos lá. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Timóteo não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, versículo 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, lá em Atos capítulo 14. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos em Filipenses. O apóstolo menciona bispos e diáconos em Filipenses. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Existe um ditado muito popular na nossa cultura contemporânea que diz que você é a média das 5 pessoas na qual você anda. É até meio clichê falar isso. Só que, no contexto histórico, nós vimos que de fato isso acontece. Todas as vezes que nós nos reunimos com determinado grupo, andamos com determinadas pessoas, nós adquirimos as crenças delas. Sejam grupos ruins, sejam grupos de pessoas ruins, sejam grupos de pessoas boas. Enfim, nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos porque nós somos influenciados. E da mesma forma estava acontecendo aqui, através, como nós podemos ver, através dessa instrução paulina. Tudo isso que Paulo ele ordenou para que Tito realizasse, ele mesmo realizou. Lá em Atos nós vemos isso, na criação da igreja de Corinto, na instituição da igreja de Roma, que provavelmente foi um pastor convertido através da pregação de Pedro, lá em capítulo 2 de Atos, que se converteu e fundou a igreja de Roma. Então nós vimos isso, nós vimos também em Efésios e Gálatas. Então, eram coisas que Paulo ele já realizava ao longo da sua caminhada como apóstolo. Só que o autor ele vai destacar, e nós vemos isso na carta, que o problema aqui não era um problema meramente estrutural, na questão de pastores, presbíteros, evangelistas, mestres, líderes, mas era uma questão voltada não necessariamente para a questão interna da igreja, mas sim para a questão externa. Ou seja, trazendo uma importância muito grande, que apesar de nós sermos a igreja de Cristo aqui nessa terra, e nós temos um papel fundamental para a conversão da sociedade, nós somos influenciados. Seja através de política, seja através da economia, seja através da imperialização, do empreendedorismo, enfim, do contexto em que nós somos inseridos, nós somos influenciados. Então Paulo ele não vai dar simplesmente uma missão interna, voltada para a igreja, voltada para a organização, mas ele vai dar uma missão externa também, que é o quê? Influenciar a sociedade, instituir líderes, instituir pessoas de Deus, orientar pessoas no caráter cristão através da palavra de Deus. Então a igreja, ela tem esses dois papéis.
essa instrução. Então nós conseguimos entender ao longo da epístola que a igreja, as comunidades cristãs ali naquela época, estavam sendo influenciadas por lobos, por pessoas que foram profetizadas antes até mesmo por Jesus Cristo. Tanto, em especial no Novo Testamento, nós vemos que nos últimos dias iriam chegar pessoas, líderes com interesses próprios, com vontades próprias em influenciar o rebanho de Deus para usufruir de lucros, para usufruir de benefícios próprios a si mesmo. Então isso foi profetizado e Jesus Cristo ele nos avisou a respeito disso. Então desde o início da igreja, desde o ministério de Jesus até o início da igreja, da Constituição, nós vemos tudo isso se alarmar de uma coisa ainda, se alarmar de uma potência ainda maior nos dias de hoje. E no tópico 2, o autor vai tratar a igreja como instituição. Ele vai dizer, podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, que é um ensino voltado sobre a igreja, no campo teológico, significa ser igreja, um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas nosso foco é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer a organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. O primeiro ponto é que nós vemos a igreja como, na questão divina, como instituída por Deus, por Cristo, e nós somos conhecidas na Bíblia como a noiva de Cristo. Esse é o caráter divino. Só que Paulo, ele não vai tratar muito a respeito do caráter divino especificamente nessa carta. Ele vai falar muito a respeito da questão organizacional de instituição. Da mesma forma que uma empresa, ela tem dono, tem o CEO, tem os diretores, os executivos, os funcionários, enfim, toda uma operação, toda uma estrutura, uma hierarquia para funcionar, para uma empresa alcançar um determinado objetivo de faturamento, de lucratividade, etc. Da mesma forma, em outras instituições, da mesma forma a igreja ela precisa dessa organização. Seja numa organização hierárquica, e aqui é um ponto muito interessante a ser destacado, que é, a igreja ela tem uma estruturação hierárquica, não para dizer que um membro é mais importante que o outro membro, não é isso. Uma igreja ela tem uma estruturação hierárquica para mostrar a função de que cada um tem dentro da obra de Deus. Então tem os pastores, os presbíteros, os diáconos, evangelistas, mestres, cada pessoa dentro de uma ocupação para exercer o ministério no qual ele foi chamado para cooperar para um único objetivo. Qual objetivo é esse? Uma empresa tem um objetivo de faturar e de lucrar mais. Uma instituição, por exemplo, uma ONG, por exemplo, tem o objetivo de atrair mais apoiadores para alcançar um determinado objetivo de impactar a sociedade. E qual é o objetivo da igreja? Está lá em Marcos, capítulo 15, no versículo 16. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então o objetivo da igreja, de tudo isso aqui acontecer, de ter uma estrutura por detrás, é para que a igreja de Cristo tenha uma estrutura fundamental para ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, para trazer o reino de Deus sobre essa terra e para fazer com que o pecador se arrependa do pecado e seja conduzido ao arrependimento e à salvação. Amém. Então, nós vemos na mente de Paulo, irmão, tudo isso se abrir diante de nós. E por isso que é importante nós olharmos para isso, tanto na questão da organização, nós temos conhecimento sobre isso, quanto também a questões voltadas para a ordenança de culto, que não é o tema que é tratado aqui, mas Paulo ele vai falar, como eu falei anteriormente lá, na primeira e na segunda carta aos Coríntios, de termos um culto inteligente, um culto racional, um culto com foco em adorar a Deus. O culto naquela época, na era da igreja primitiva, qual era o objetivo do culto dentro da igreja? Na era cristã para a igreja? É cultuar exclusivamente a Deus. Os irmãos se reuniam
para edificar o corpo de Cristo. E, somado a isso, quando uma igreja ela cumpre o seu propósito ministerial, a questão de adorar a Deus, nos cultos, ocorrem coisas ao redor delas, que é o quê? Operação de curas, de milagres, de sinais e de prodígios, só que isso são coisas secundárias que devem acontecer ao culto quando o foco é adorar a Deus. Então, por isso, em uma visão bíblica e teológica, eu particularmente não concordo muitas das vezes, mas Deus opera, de fazermos cultos específicos para curas, para milagres. Não há nada, eu vejo que na Bíblia não há nada de errado nós fazermos isso. Curas e milagres acontecem no ambiente cristão, mas o culto ele deve ser unicamente para adorar o nome do Senhor, e essas coisas acontecem em paralelo quando nós adoramos a Deus de uma forma genuína e Deus, com sua soberana vontade, ele opera no ambiente da igreja. Amém. Aleluia. Entendendo, igreja? Amém, meus irmãos. Eu sei que os irmãos, num domingo como esse, dá uma vontade danada da gente ficar na cama dormindo, né? Logo no primeiro dia da semana. E isso é um ponto positivo, porque os irmãos que estão aqui, nós vemos que têm comprometimento com a palavra de Deus. E isso é para glorificar a Deus, quando nós nos empenhamos em um domingo como esse, vir cedo para a casa do Senhor para aprender, nós estamos falando para Deus que Ele é a nossa prioridade. E quando nós tratamos as coisas de Deus como prioridade, Ele trata também as nossas coisas como prioridade, através de bênçãos, através de coisas que acontecem ao longo da nossa vida. E por último, terceiro ponto é a organização. Acompanhe comigo a leitura. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. 2 pontos. Havia local e horário e ordem no culto, em 1 Coríntios. Reunião do ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época da igreja emergente. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Eu acredito que os irmãos tenham visto muito aqui, ao longo desse trimestre, vários concílios que aconteceram. Concílio de Éfeso, concílio da Calcedônia, concílio de Trento, que foi instituído pela Igreja Católica depois da Reforma Protestante. Os concílios nada mais eram do que reuniões para destacar sobre esses assuntos, tanto assuntos doutrinários quanto também assuntos de heresia. No concílio da Calcedônia e no concílio de Éfeso, nós vimos isso acontecer, esses concílios condenando as heresias na época. Igreja, assuntos doutrinários, pontos. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Quando Paulo ele vai escrever a carta aos Romanos, um exemplo, ele estava voltando de uma viagem missionária que ele tinha feito em Éfeso para recolher ofertas para os irmãos que estavam passando necessidade de Jerusalém. Lá em Atos, no capítulo 14, se eu não me engano, vai falar do profeta Ágabo. O profeta Ágabo foi um profeta que profetizou que haveria uma grande fome em Jerusalém, nas regiões ali ao redor, e que muitas pessoas passavam fome e necessidade. E foi uma profecia que se cumpriu no Novo Testamento, e Paulo, como igreja, ele foi o quê? Justamente recolher ofertas ali em Éfeso para angariar fundos para sustentar aqueles irmãos. Então nós conseguimos ver isso ao longo da história, tratando-se de um assunto de missões externas, não somente de questões internas, mas de questões externas também sobre a igreja. Havia na igreja de Corinto, que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Então, nesse contexto, nós vemos hoje, dentro das igrejas, toda essa estruturação funcionando, com a tesouraria, porque uma igreja bíblica, ela se apoia o quê? Na tradição bíblica para se erguer, para funcionar. Então nós vemos que, desde lá de antigamente, isso não é algo novo, desde lá de antigamente, do início da igreja, nós temos essa estruturação básica, com tesouraria, missões, reuniões também para consagrar presbíteros, diáconos, etc.
e etc. E também, que é muito importante, que é a carta de recomendação. Hein, professor, eu gostei muito dessa parte de igreja como organismo e igreja como organização. A princípio, como organismo, os irmãos sabem, né? A Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo, cada parte desse livro é importante, e assim por diante. A questão do organismo, da organização, em primeiro lugar, infelizmente, nem todas as igrejas cristãs têm essa organização com relação ao culto de adoração ao Senhor. E aqui vários textos mostram que as igrejas que nasceram em Atos dos Apóstolos, né, têm relacionado às cartas do apóstolo Paulo, eram igrejas organizadas. Igrejas onde muitas das vezes tem horário para começar o culto, mas não tem horário para terminar. Igreja muitas das vezes não tem tempo para pregação, às vezes, e muita falta de organização em muitos lugares. Igrejas como organismo que falta certa organização com relação ao culto de adoração a Deus. Aí vem a instituição, igreja como instituição, no sentido externo. Quando acontece alguma denúncia junto ao Ministério Público, quando os policiais, quando a justiça chega lá com documento, recebemos uma denúncia de desvio de verba e assim por diante, a justiça não quer saber sobre organismo vivo, não quer saber sobre dons espirituais, quem ora mais, quem jejua mais, eles querem saber cadê o documento da igreja, o CNPJ, está registrado o nome de quem, entra quanto, sai quanto, vai para onde. Então tem que ter essas preocupações e as igrejas têm que se basear aí na Bíblia. Amém. É verdade. Amém, pastor. Isso que o pastor falou é um ponto muito importante também, porque nós temos isso aqui eu acho que é chovendo molhado, todos os irmãos sabem disso, mas nós temos uma obrigação de fato para com o governo. O Paulo ele fala que nós estamos sujeitos às autoridades e tudo mais, às autoridades constituintes. Paulo ele vai se referir às autoridades como instituídas por Deus. E ali tem até um ponto teológico, acho que se eu não me engano, em Romanos capítulo 8, que é tratado sobre isso. Então nós temos uma obrigação para com o governo, exatamente. E tem muitas igrejas que não cumprem com isso. Às vezes dá todo um problema. E nós, finalizando esse tópico 2 e iniciando o tópico 3, que eu vou falar. Oi? Amém. Finalizando, resumo, nós conseguimos entender que a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Ou seja, é necessário uma organização, conforme nós aprendemos nesse tópico 2. Tópico 2 ficou bem claro, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar o tópico 3, finalizando a nossa lição. Organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entendem é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia apresenta a igreja como organismo e ao mesmo tempo como organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades constituídas, em Romanos 13 que fala, como também com as autoridades eclesiásticas, em Hebreus 13. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Então, nós podemos ver, irmãos, infelizmente, hoje no ambiente pentecostal é muito comum isso. Dificilmente nós vemos uma igreja presbiteriana, uma batista, outras demais igrejas genuínas, tá bom? Igrejas verdadeiras, tendo, por exemplo, que estão voltadas para a organização do culto durar e até tarde. Ter hora para iniciar, como o pastor falou, mas não ter hora para terminar. É dirigente que tem a coragem de pegar, passar o microfone para o pregador 8h50, quando o culto termina 9 horas. Né? Tocando louvor, tocando, vai fazendo todo aquele culto, todo aquele barulho, entendeu? Que às vezes não incomoda somente o pregador que vai pregar, mas incomoda também a vizinhança,
porque às vezes tem culto que é estendido até tarde, tem irmãos que moram ao redor, que tem que acordar cedo para trabalhar e tudo mais. Então, infelizmente, isso é muito comum no ambiente pentecostal, de nós vermos isso. E isso é uma lição que fica até para nós, como igreja, de não somente nós termos a organização e como funciona o culto, mas nós também falarmos com os nossos líderes, conscientizarmos eles a respeito de ter uma boa organização, de ter um bom testemunho, de ter todos os documentos em dia da empresa. Como o autor falou, é necessário que nós venhamos ter uma organização voltada também para o Estado. Toda vez que para casa vem acontecer algum problema e tudo mais, nós temos todos os documentos, tudo certinho. Por quê? Isso traz conosco também um bom testemunho. Quando uma igreja está dentro da lei, quando uma igreja age na legalidade, isso traz um bom testemunho para nós, e o nosso testemunho é uma das chaves para transformar a sociedade lá fora, para influenciar. Tem um pregador que fala, eu não me recordo do pregador, que uma grande atitude vale mais do que 1000 quilos de palavras. Eu posso vir pregar, falar, abrir a Bíblia e fazer exegese, explicar o contexto histórico, mas se o meu exemplo não condiz com o que eu prego, de nada vai adiantar. Eu estou dando um testemunho. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, em inglês que é Holiness, está em inglês aqui, Holiness, perdão, eu tentei ler em inglês aqui, mas minha língua implorou. Vamos ler em português. Holiness, conhecido também como movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, no Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e independente até o fim da vida. Mas a igreja no período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então, ao longo da história aqui, tanto na experiência pentecostal, que acontece ali em Los Angeles também, na famosa Rua Azusa, que nós conhecemos os irmãos que nós vimos os irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar novas línguas, e em ponto de atenção, lá no batismo com o Espírito Santo na Rua Azusa, os irmãos pensavam que eles tinham recebido a capacidade de falar em outras línguas e em outros idiomas. Só que quando eles foram fazer a obra missionária, por exemplo, lá na China, eles chegaram lá, começaram a falar aquelas línguas, só que ninguém entendia nada. E aí eles viram depois que aquilo que estava sendo tratado mais à frente do movimento era tratado também como línguas estranhas, que nós conhecemos, que alguns irmãos chamam de línguas dos anjos, enfim, são diversos nomes. Então nós vemos que a experiência pentecostal, e em especial no ambiente pentecostal, é muito importante nós nos atentarmos a isso, que é o caso que aconteceu aqui também com o pastor Chaves, que logo depois de ter assumido a liderança daquela igreja e tudo mais, ele se afastou do meio pentecostal e foi viver uma vida ali como um pregador itinerante e independente, pregando em várias igrejas, não tendo uma igreja fixa a quem ele pertencia. E terceiro ponto, e aí nós vemos lá, em especial em Atos dos Apóstolos, a questão da importância da organização da igreja. Ele se retirou, porque no ambiente pentecostal ele viu que não estava organizado, não estava fluindo muito bem, então ele se retirou e foi viver o seu chamado ministerial de forma só. E terceiro ponto, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Paulo e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Conselho das Assembleias de Deus nos Estados Unidos.
No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar um movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer soluções para questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. E, por último, isso aqui que o autor falou é muito importante. Existem igrejas, meus irmãos, que elas crescem muito ano após ano, questão de membros, questão de líderes, de pastores, enfim. Só que, quando uma igreja ela cresce de forma desestruturada e desordenada, é um problema que vai aumentando cada vez mais. É como se a gente fosse tomar água da praia, água do mar. Que aquela água, quanto mais a gente toma, mais a sede vai aumentando. Da mesma forma, é uma igreja que cresce de forma desestruturada. Tanto em pilares teológicos, uma igreja que cresce em cima de uma heresia, como por exemplo, igrejas que nós conhecemos como Universal, os TJs, enfim, essas demais igrejas que crescem em teologias ruins, em heresias, quanto também igrejas que crescem de forma desordenada, com vários movimentos, com adoração, enfim, com um culto de forma muito desordenada, tanto internamente quanto externamente. Em conclusão que nós podemos chegar que é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário. Por isso, ajudam no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente possível ela cumprir a sua agenda missionária evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então aqui, meus irmãos, eu finalizo esta lição glorificando o nome de Deus e transmitindo essa mensagem para os irmãos. Como igreja, nós precisamos ser uma igreja organizada. E como membros, nós precisamos comunicar diretamente aos nossos líderes como algo foge da lei, tanto na questão organizacional quanto também como organismo, seja nos cultos, nas adorações, nos louvores, nos cânticos, seja nas questões externas também, como estarmos em dia na questão da fiscal, da fiscalização, do governo, enfim, de tudo. É importante organização para que a obra de Deus, o verdadeiro Evangelho, seja pregado a toda geração, a toda criatura, e que nós venhamos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos genuínos na sociedade em que vivemos. Agradeço essa oportunidade e espero ter cooperado com os irmãos nessa manhã. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Opa, Amém. E a outra coisa? Padre Cleirinho, Padre Daniel. Pode ser, irmão? Amém. Amém. Houve resultado do semeadores de quem? Textual. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas obras. Apocalipse 22:14. Amém, mano. Agora eu vou ouvir o Galileu. Fala, minha. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Oh, aleluia, Jesus. Memorize
Textual. Por essa causa te deixei liberta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e desligasse e estabelecesse o presbítero, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Também no número do relatório. Do aditivo, calculador 8, 24, 34, estrangeiro, total 4, 13, 13, confesso 2 e 95. Eu conto porque a Rebeca fazia. Amiguinho de Jesus, calculado 7, 25, 22, instante 1, que é o